Amém. Queria, começando, para introduzir minha pregação, na verdade, tipo um testemunho de uma conversa que eu tive no Brasil com um amigo brasileiro lá, que eu encontrei lá. Alguns, na verdade, creio que conhecem, foi um missionário da Jocum que veio aqui, é o Davi. Talvez aqueles que vieram nesses dias não conhecem, mas aqueles que já estão há um bom tempo, se conhecem. Eu encontrei com ele lá no Brasil e nós estávamos conversando, eu sou bem amigo com ele, a gente conversando assim, como que você está, o que você sentiu aqui no Brasil, você teve uma revelação de Deus, alguma coisa que Deus falou com você? E aí, assim, eu falei, eu novamente, vivendo no Brasil, novamente eu fiquei com mais vontade de viver para Deus, mas viver verdadeiramente. E aí ele me perguntou, mas o que você considera como viver para Deus ou viver para Cristo? E aí eu pensei, e aí eu falei, viver uma vida sem pecado. E aí, assim, a gente estava conversando, e aí, assim, ele sempre me discipula, né, tipo assim, né, ele, como que ele é um ano mais velho do que eu, e ele tem um dom, assim, creio de, assim, consolidar nesse estilo, e aí foi uma conversa muito boa, e aí eu me lembrei, nesses dias, dessa conversa, e eu pensei que talvez seria edificante, podemos estar pensando o que é viver para Cristo. E melhor, quero que todos abrem na Bíblia, em Filipenses 1, 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E estaremos lendo praticamente quase todo o texto, então deixe a Bíblia já aberta assim mesmo, para podermos estar raciocinando bem. Amém? Aquele que não trouxe, peça para o seu irmão mostrar, e o irmão tenha misericórdia e amor fraterno para o seu irmão, para poder estar compartilhando sua Bíblia com ele. Filipenses, pelo que me lembro, é depois de Éfeso, né? Por aí. Amém. Estarei lendo na tradução de King James atualizada. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. É bem curto, e creio que é um texto famoso que muitos conhecem, muitos já ouviram, e no mesmo momento tem assim uma declaração muito forte, mas também muito fantástica para os meus olhos. E creio que realmente, irmãos, uma pergunta que eu tenho hoje para nós, que nós, como filhos de Deus, seguidores de Cristo, entendemos o que é o viver é Cristo e o morrer é lucro? Então, mais uma pergunta é, o que é o viver é Cristo? Que características ela tem? E será que nós estamos, ou eu estou, disposto a vivê-la, a fazê-la? Apóstolo Paulo fala no versículo 20 também, aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, ou seja, coragem, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Aqui o apóstolo Paulo declara algo muito interessante. Ele diz que está ansioso porque tem a esperança de que Cristo será engrandecido no corpo dele. E é muito interessante essa forma que o apóstolo Paulo fala, essa parte que ele fala no meu corpo, e que Cristo será engrandecido. Essa palavra, corpo, tem o significado de corpo vivo, ou seja, durante a vida. Nesse sentido, a vida dele, Cristo será engrandecido. E creio eu que o apóstolo Paulo usou essa expressão para enfatizar
que o viver é engrandecer o nome de Cristo até o nosso último suspiro da nossa vida. E mais uma coisa interessante é que a palavra viver, do versículo 21, tem um significado não somente de somente viver como um verbo, mas também ele tem um nuance de gozar de vida real, ou seja, ter uma vida verdadeira. Então, aprendemos mais uma coisa, que esse viver é Cristo, do versículo 21, é a vida verdadeira, e é essa a vida que é Cristo, a vida ideal e real. E sabemos muito bem que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, pelo que me lembro. Mas é muito bom ali de saber que Cristo é essas três coisas e é o único caminho, a verdade e a vida. Mas uma coisa, irmão, realmente, que nós precisamos entender é que nós sabemos que Cristo é o caminho, mas não a mas assim, sabemos somente que a gente somente sabe, mas não anda nisso, não há utilidade de conhecer esse caminho, que a gente não anda por ele. E também não tem sentido de ter conhecimento da verdade, senão se a gente não toma como a nossa realidade. E também não há lucro conhecer a vida que nós estamos satisfeitos com a morte. E agora, iremos ver as características do viver é Cristo. Praticamente, Filipenses capítulo 1 está falando sobre um monte de questões de que tipo de vida é essa, a vida, o viver é Cristo. E, primeiramente, satisfação e paz no coração, mesmo em estado crítico. Isso está escrito no versículo 3. Não estarei lendo porque será muito longo ler todos, então peço a todos poderem estar escrevendo, como fala, marcando no seu caderno para poder estar lendo depois. O primeiro em versículo 3, que fala sobre satisfação e paz no coração, mesmo em estado crítico. E segundo, oração com alegria, e isso também é um dos dons do Espírito, que está escrito em Gálatas 5, 21 a 22. E o que está escrito é o versículo 4. Eu só enfatizei o Gálatas 5, 21, 22, porque a alegria, ou felicidade, dependendo da tradução, é um dos dons do Espírito. Está escrito no versículo 4. Terceiro, cooperação entre os irmãos. Isso também é uma coisa muito importante. Isso também é o viver o Cristo, né? Não é somente você ter uma vida pessoal com Deus, mas você também ter essa confraternização, essa cooperação entre irmãos e também, claro, não somente com irmãos, mas com toda a humanidade. Isso está escrito no versículo 5. E quarto, a convicção e fé de Cristo concluirá as boas obras que iniciou em nós. Isso está escrito no versículo 6. Quinto, amor fraternal entre os irmãos. Também isso é um pouco parecido com a cooperação entre os irmãos, mas também é uma coisa assim, um pouco diferente. Então, isso aqui está escrito no versículo 9. E sexto, discernimento. Isso aqui está escrito no versículo 10. E sétimo, pureza. Isso também está escrito no versículo 10. E essa pureza, ela tem, na verdade, um monte de significados, mas bem idênticos, que é puro, ou seja, pureza, sinceridade, sincero, imaculado. Imaculado quer dizer sem pecado, esse significado. E também tem um nuance também de achado puro quando aberto e examinado à luz do sol. Ou seja, a pureza que nesse texto está sendo dito não é somente não ser sem pecado completamente, no sentido de você só ter boas obras, ou seja, na área que você é visto, mas também no seu coração, ou seja, o seu interno. Quando você ser examinado por Deus, porque nós sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe, Ele sonda os nossos corações, ou seja, quando que nós sermos examinados, devemos ter essa pureza diante de Cristo. E oitavo,
ser irrepreensível. Isso também está escrito no versículo 10. E essa palavra também, ela contém um significado interessante, que ela tem esse sentido de uma metáfora que, tipo, que não conduz outros ao pecado pelo modo de vida que ela leva. Ou seja, ser irrepreensível, nem sempre exatamente, pelo menos nesse texto, quer dizer você não errar ou não, assim, ter uma fala completamente perfeita, mas você não ser enfatizador de outros pecados, ou seja, aquela palavra que a Bíblia usa sempre é escândalo, você ser um alvo de escândalo. Isso é ser irrepreensível nesse texto. E 9, ser cheio do fruto de justiça. Isso está escrito no versículo 11. E essa fruto de justiça, ela também tem um sentido não somente no sentido de palavra, mas ele também tem um sentido de integridade, virtude e pureza de vida. Justiça, pensamento, sentimento e ação corretos. Ou seja, não é somente estar cheio de conceitos justos, mas ter frutos, estar cheio de pensamentos e ações corretas, justas aos olhos de Deus. É muito claro, né? Não basta nós conhecer somente a lei e a gente não cumpri-la. Infelizmente, é uma coisa que eu creio que o mundo é muito naturalizado. Nós conhecemos muitas leis, vivemos dentro de uma lei, mas muitas vezes até nós não cumprimos da forma que deveria ser. Isso é uma coisa mas é uma coisa que, na verdade, nós deveríamos viver como cristãos. E 10º, ser enfatizador. Ter uma boa influência para que as pessoas preguem o evangelho. Isso aqui está escrito no versículo 14, que o apóstolo Paulo fala que através de mim, através do testemunho dele, muitas pessoas estão enfatizadas para poder estar pregando o evangelho com integridade, com coragem, nesse sentido, e ele está se alegrando que está acontecendo isso. Então, eu creio que também ser enfatizador é um outro patamar para nós podermos estar vivendo essa vida de cristão eficaz para outros também. E 11, ter a alegria de saber que Cristo está sendo proclamado. Ou seja, isso conecta um pouco com o 10º também. Além de a gente ser enfatizador, ter a alegria. Eu creio que o pastor e muitas pessoas também falam assim, quando que vê um vídeo, vê uma testemunha de alguém estar assim, ter evangelizado alguém ou está fazendo um evangelismo, a gente deveria sentir muita alegria por isso. Deveria nós estar realmente muito alegres, contentes com que o nome de Cristo seja proclamado. E 12, para fechar, entender que fomos concedidos por amor de Cristo a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso está escrito no versículo 29. E essa parte, eu creio que talvez é a parte mais, talvez para cristãos na fé, ainda que são jovens na fé, e até para nós que tem uma boa jornada na fé, é difícil de a gente algumas vezes entender essa graça que Deus nos concedeu para podermos estar sofrendo por Ele. Apóstolo Paulo realmente é um exemplo muito grande sobre isso, porque Apóstolo Paulo praticamente todas as cartas deles, quase todo o testemunho dele é baseado dentro de escrito ou testemunhado dentro de uma prisão. Sempre ele está em um estado crítico. Claro que ele também fala que ele teve uns dias de fartura, tinha dias bons, óbvio, ele não era todo o tempo assim, sem dinheiro, sem comida, ele também tinha tempo de fartura, mas ele também entendeu que até o momento sem comida, sem dinheiro, sem lugar para até dormir, era para a glória de Deus, era para engrandecer o nome de Cristo. Porque realmente esse testemunho, essa perseverança que ele teve, enfatizou muitas vidas
para poder estar caminhando nesse caminho, para poder estar pregando o evangelho com vigor. E eu creio que realmente, mesmo sendo uma coisa muito difícil e parecendo impossível para nós, é uma coisa que nós também devemos praticar, entender que até o nosso sofrimento, algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, é para a glória de Cristo. E é por isso mesmo, assim, até usando as palavras da Isabela, assim, nós não temos, assim, tempo para murmurar, devemos agradecer muito mais a Deus, a Cristo, porque até o sofrimento que nós temos é motivo de agradecimento, alegria, para podermos estar engrandecendo o nome de Cristo. E realmente, assim, eu falei sobre 12 características ou ações que nós devemos ter, praticamente assim, só no capítulo 1 só tem 12, ou assim, pelo menos pelo que eu consegui interpretar, teve 12. Talvez dependendo da pessoa pode ter mais ou menos, mas o que eu queria dizer é que só no capítulo já tem 12 coisas que nós devemos aqui, tem como característica de viver a vida cristã. Irmãos, realmente, eu acho difícil, ou melhor, impossível para o humano viver esse patamar de vida cristã. Realmente, só nós, por nós, pelas nossas obras, pela força do nosso braço, não conseguimos. Porque pureza, não somente em fora, não somente nas nossas obras, mas também no nosso interior, eu estaria realmente completamente acusado que fosse por isso, realmente, né? Então, realmente, nós entendemos que a Bíblia fala que nós devemos viver isso, mas nós não conseguimos, nós deve ter uma solução. E a solução é a graça de Deus. Realmente, nós sabemos bem que o nosso Deus é esse Deus que nos concedeu a graça de não nos salvar pelas nossas obras, mas sim pela fé, pela graça, pela esse presente, esse dom gratuito que Ele nos deu. E realmente, irmãos, é muito importante nós sempre lembrarmos que tipo de vida nós devemos viver, mas sempre lembrar que nós não conseguimos viver isso por nossas obras, pela força dos nossos braços. E em Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, realmente, sempre foi por graça, sempre foi por Cristo. Se não fosse por Cristo, nós não conseguimos viver essa vida. E mesmo com Cristo, muitas vezes vamos falhar. Mas isso que é a graça. Nós entendemos que não é pelas obras, nem pela fé, mas também devemos buscar essa vida de santidade, vida de pureza, vida de contribuição, vida de enfatização, de evangelismo. Não podemos conter para nós somente. E realmente nesses dias, quem sabe, eu já estou trabalhando, comecei nesse abril, já estou na segunda semana, acabou a segunda semana, né? E creio que Deus está me dando muitas oportunidades para poder estar falando sobre o Evangelho de Deus na empresa. E isso está sendo muito bom para mim. Realmente, assim, eu que, pelo menos assim, penso que eu sou mais forte nessa questão de sentir cansaços, estou sentindo um pouco cansado, para falar a verdade, sinto muito mais sono do que antes, mas mesmo assim, me sinto muito alegre, me sinto muito motivado e com muita, vamos dizer, euforia, né, nesse sentido. Estou realmente, assim, grato a Deus, porque mesmo em muito cansaço, estou podendo todo dia acordar e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, me guarde e me capacite para poder estar fazendo mais um dia, para poder estar vivendo mais um dia para engrandecer o teu nome. E realmente eu realmente desejo muito, puramente desejo muito que todos nós podemos estar vivendo essa vida. Ainda estou no caminho, eu não digo que eu estou, assim, consigo viver todas essas características, óbvio que não, mas
estou buscando, e eu creio que isso que é o viver é Cristo, e entender que durante a nossa vida nós devemos estar dispostos para gastar a nossa vida até no bom tempo e no mau tempo para poder estar engrandecendo o nome de Deus. Amém?